Descomplicando o seu mapa astral. Como a entrada do Sol em Aquário influencia a sua vida? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? No dia 20 de janeiro, o Sol vai entrar em Aquário. E hoje eu vou trazer para você como essa temporada aquariana pode influenciar você e o seu mapa astral. Oi pessoal, eu sou a Kim Lins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia, com especialização em psicologia junguiana, florais e coaching. E estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse tema aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreve para acompanhar toda a nossa programação, tanto da minha mestra Cláudia Lisboa quanto das minhas irmãs astrais. Esse é o quadro de astrologia terapêutica. Então, se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar todo esse nosso papo astrológico em prática, fica comigo até o final, que eu tenho uma super dica para você. Mas e aí? Como que esse Sol em Aquário vai influenciar a nossa vida? O Sol entra em Aquário no dia 20 de janeiro e vai fazer a sua trajetória nesse signo até o dia 18 de fevereiro, quando entra no signo de Peixes. Cada planeta tem uma função na nossa vida, e a função do Sol é de colocar luz, de colocar consciência. Para entender melhor isso, eu gosto muito de uma cena do filme do Rei Leão, em que o Mufasa, que é o pai do Simba, quando ele está apresentando o reino para o Simba, ele diz assim: tudo aquilo que o Sol toca é o nosso reino. E aqui eu tô falando então do reino da consciência. Se eu olho agora para a janela e enxergo o mundo lá fora, é porque o Sol tá colocando luz lá, e aí eu enxergo. Então essa é a imagem, a ideia da consciência. E quando o Sol entra em um signo, ele vai colocar então esse princípio de luz e de consciência, de vitalidade naquela energia daquele signo. E qual é a energia de Aquário? Aquário é esse signo que vai na contramão do senso comum. Então, se tá todo mundo indo para um lado, ele tá indo para o outro, porque ele traz a energia visionária. Ele vislumbra algo do futuro e que tende a contribuir, né? São as ideias revolucionárias. Então, ao longo dessa temporada, é muito importante que a gente confie na nossa diferença, naquilo que de mais diferente a gente possa criar ideias, insights originais, porque é confiando nessa diferença que a gente pode contribuir para o mundo. Porque muitas vezes quando a gente tá vendo que tá todo mundo indo para um lado e a gente querendo ir para o outro, a gente pode ficar inseguro. Então, para aproveitar ao máximo essa energia aquariana, a gente precisa confiar nas ideias mais originais que podem surgir ao longo dessa temporada. Uma outra imagem que eu gosto para pensar nisso é que todos os signos estão associados às estações do ano, pensadas no hemisfério norte, já que a astrologia foi concebida lá. E o Aquário seria o auge do inverno, o momento então onde está frio, está nevando, né? Todas as árvores estão ali sem folhas. E é o momento então que os pássaros fazem a sua migração, porque eles não aguentam o frio, né? Então eles estão lá buscando a luz, o sol, o calor. Então eles estão sempre no futuro, eles estão sempre na próxima estação. Então essa é a energia aquariana, em que a gente possa confiar naquilo que de mais diferente a gente pode criar para conseguir fazer a diferença, né? Outro tema importante de Sol em Aquário são as nossas relações sociais. Então, os nossos amigos, a nossa participação em grupos, sejam grupos como o nosso condomínio, ou grupos em que a gente realmente está ali associado a uma causa, a valores que fazem sentido pra gente, valores humanitários. Então é um momento importante para a gente fazer essa verificação. Como é que estão as nossas relações sociais? Como é que estão as nossas relações com os nossos amigos? Será que a gente está participando de um grupo? Como que está a nossa participação lá? Se a gente não está, será que a gente gostaria de participar? Então é um momento importante para pensar sobre as nossas trocas e as nossas relações no mundo.
Ao longo da trajetória do Sol no signo de Aquário, ele vai fazendo conversas, ele vai estabelecendo diálogos com outros planetas no céu do momento. Assim que o Sol entra em Aquário, ele estabelece um diálogo mais tenso ali com a Lilith, que é essa força feminina autêntica, selvagem e livre. Então vai ser bem importante a gente avaliar se a gente está consciente dos nossos mais profundos desejos, se esses desejos estão sendo respeitados por nós mesmos e pelas pessoas com quem a gente está se relacionando. Afinal de contas, nesse movimento de ir para as nossas relações, de se conectar com os grupos, aqui vai ser muito importante entender o que é inegociável. A Lilith sempre fala daquilo que é o limite. A gente precisa ser fiel a gente mesmo antes de ser fiel a qualquer pacto ou a qualquer grupo. Então, é preciso identificar isso. E também vai ser importante ter o equilíbrio de saber o momento certo de ir para o mundo, estar nessas relações, compartilhar, e os momentos de retirada. Os momentos em que a Lilith pede por esse momento mais a sós, por um exílio, aonde ela se reenergiza. Seguindo aí nessa caminhada, nos 10 primeiros dias do Sol em Aquário, né? O Sol também vai estabelecer bons diálogos com Júpiter e com Marte. Eu sinto que essas conversas nos possibilitam ter otimismo, confiança em relação a essas ideias diferentes, a esses insights que a gente tem, ou esses movimentos que a gente queira fazer em relação a grupos e as nossas relações. E Marte é o que efetivamente vai nos colocar em ação, em movimento, para que a gente possa realizar isso. Então, tem ali muita energia no início dessa temporada para aproveitar, para entrar em ação em relação a essas ideias originais. Agora, entrar em ação não quer dizer que tudo vai ficar pronto, né, naquele momento. E aí, especialmente do dia 10 ao dia 20, os pontos que a gente vai ter que ter mais atenção são uma conversa tensa que o Sol vai fazer com Urano. E nessa conversa tensa, Urano é um planeta que traz muita ansiedade, ele tem pressa, ele tem urgência, né, para que as mudanças possam acontecer. Então é um momento em que a gente pode ficar muito afobado. E aí o meu mantra aqui para vocês é: respira, inspira e não pira. Né? Entenda quais são as mudanças que precisam ser feitas, comece a caminhar nessa direção, tenha noção da urgência, mas não tenha pressa, para não precipitar coisas e atrapalhar os resultados. Senão acaba que a gente atropela a situação e quando a gente não obtém os resultados que a gente gostaria, a gente pensa, então porque não era para ser, né? Porque não era isso, e na verdade faltou um pouco de paciência. Então, aqui a gente precisa respirar um pouco para fazer essas mudanças no tempo certo. No último decanato do Sol dessa temporada do Sol em Aquário, quando a gente vai então do dia 20 ao dia 30 do Sol nesse signo, não dias do mês, tá, gente? Mas os dias do signo, como eu falei, o Sol começa ali no dia 20 de janeiro. Então, os primeiros 10 dias são até o dia 30 de janeiro e assim por diante. Então, do dia 20 ao dia 30 dessa temporada do Sol no signo de Aquário, é um momento, principalmente nos últimos dias ali, um momento em que o Sol vai fazer uma conjunção com Saturno. Saturno é esse planeta que fala do amadurecimento. Então, um momento importante de a gente fechar para balanço, para fazer algumas avaliações do que a gente está querendo se comprometer, o que a gente tem sustentado, seja nas nossas relações, nesses grupos, né? O que ainda faz sentido, a gente quer manter, organizar, estruturar, e o que talvez não está trazendo aquilo que a gente gostaria, a gente vai precisar reorganizar. Né? Saturno é esse princípio de realidade que faz com que a gente encare ali algumas coisas, mas que permite então que a gente possa se reorganizar para tornar tudo aquilo mais sólido. Então, o que a gente quer se comprometer, o que a gente quer continuar sustentando e o que a gente talvez não queira mais sustentar, né? Que seja o momento, sim, de deixar ir, entender ali um término de um ciclo também. Então, para vocês aproveitarem ao máximo essa jornada de Sol em Aquário, eu preparei algumas sugestões terapêuticas para esse período.
Então, Aquário é um signo de ar, um signo de extroversão, um signo que derrama energia no mundo através das trocas, das relações sociais e da comunicação. Então, é um signo muito mental e que pode ficar cheio de galinhas cacarejando na cabeça, gerando dispersão, ansiedade, falta de foco. Então, uma forma de acalmar a mente, como eu falei, né? Inspira, respira e não pira, é através da meditação. Claro que alguns vão olhar assim, Kim, mas a minha cabeça fica, né, toda tumultuada, eu não consigo meditar. Talvez, para quem usa essa desculpa para não meditar, seja justamente a meditação a ferramenta mais importante ao longo desse período. E é claro que é muito importante vocês saberem que existem muitos tipos de meditação. Então, às vezes, se você experimentou alguma que você não gostou, dá uma segunda chance, experimenta outros estilos. E, quem sabe, né, por essa energia ser uma energia de movimento, algumas meditações ativas possam fazer mais sentido. Então, alguma meditação em que você está caminhando, em que você está fazendo alguma coisa, trazendo a atenção plena para aquela atividade que você está realizando, que seja até lavando a louça. Outra dica importante é ter um caderninho para as ideias ou um bloco de notas no celular específico para esses insights, para esses rompantes de ideias revolucionárias que podem aparecer. Um caderninho como esse tanto vai ajudar a aproveitar ao máximo essas ideias brilhantes, quanto também ajuda a tirar um pouco dessa energia da cabeça, do mental e botar em outro lugar. Aquário rege as panturrilhas e os tornozelos. Então, pensando que tem uma parte do corpo que é influenciada por essa energia, pode ser interessante ao longo dessa temporada fazer massagem nessa área do corpo. Então, a gente pode usar um pinguinho de óleo essencial de Peppermint, que é um óleo bem bom para relaxamento muscular, né? E pensando em toda essa questão mental, é um óleo que refresca as nossas ideias, né? Que justamente traz foco, concentração. Então, a gente pode usar também colocando um pinguinho de uma gotinha aqui nas têmporas, ou na nuca, ou aqui no punho. E para quem gosta também de fazer uma inalação, pode colocar um pinguinho na palma da mão, dar uma aquecida, uma friccionada e inspira um pouquinho, inspira, respira e não pira. É uma forma aí de concentrar e aproveitar ao máximo essa energia. Então até tô com o meu aqui, sempre bom, né, pra refrescar as ideias, né, arejar a cabeça. E um outro floral também super legal é o Water Violet. Esse já mais especificamente para energia de aquário. É um floral também do sistema de Bach e que pode ajudar as pessoas que têm uma tendência a se isolar e acabam nesse isolamento passando uma imagem de indiferença, como se fossem muito inacessíveis, com até um pouco de orgulho. E é o que pode acontecer muitas vezes porque nessa potência aquariana de ir na contramão do senso comum, pode se sentir muito só nessa caminhada. Só que a maior potência desse signo é justamente compartilhar toda a sua sabedoria, todas as suas ideias visionárias com os outros. Vamos lembrar que o símbolo de aquário é o aguadeiro. É um ser humano ali, um homem que tá com um jarro, né, e tá servindo a água, tá servindo a humanidade. Então, esse floral ajuda a equilibrar para justamente trazer essa fluidez na hora de estabelecer as relações e ajudar a compartilhar toda essa sabedoria e conhecimento com as pessoas ao redor. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa jornada do Sol através do signo de Aquário, os diálogos que ele vai fazer com outros pontos importantes do céu desse momento e quais são as dicas para a gente aproveitar isso da melhor forma possível. Agora, se você tiver em mãos o seu mapa para saber aonde você tem Aquário no seu mapa, você vai saber por onde o Sol vai estar atravessando, qual casa astrológica, qual área da vida que o Sol vai estar iluminando. Então, trazendo tudo isso que a gente conversou aqui, mais especificamente para a sua vida pessoal.
Então, se você quiser ter acesso à sua mandala gratuita, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. E não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!